Que manhã de alegria! E hoje nós iremos concluir a série de fevereiro. E na série de fevereiro nós temos falado sobre igreja simples. Como ser uma igreja simples. E o tema de hoje é a igreja que prevalece. Quando a gente fala em igreja, o que vem à sua mente? Na mente de cada um de nós pode vir inúmeras coisas. Pode vir que é uma igreja que está explorando as pessoas, pode vir que é uma igreja que o pastor está enriquecendo, pode vir que é um local onde você não dá mais credibilidade, pode vir também, é um local em que eu fui curado, é um local em que minha família foi restaurada, é um local em que meus filhos voltaram para o Senhor, é um local em que eu tive uma experiência com Deus. Eu não sei qual imagem você tem da igreja hoje, porque eu sei que há muitos escândalos, eu sei que há muito mau testemunho, há muita coisa acontecendo por aí que se chama igreja, e a gente sabe que a gente olha para o nome igreja e chega a dar um arrepio muitas vezes. E nós estamos passando por isso. Estava conversando até com algumas pessoas antes do culto começar, que nós estamos procurando um local para alugar, e várias pessoas, vários donos de imóveis, quando sabem que vai ser para a igreja, já aumentam o valor, ou já dizem assim: olha, nós queremos que vocês paguem 5, 10 entradas para garantir que vocês não vão nos dar calote. É assim que está para muita gente a imagem da igreja. Tem muita gente que diz assim: eu não vou contratar crente, porque crente só dá trabalho, crente só traz confusão. E como é triste ouvirmos isso. Como é triste nós pensarmos numa igreja em que hoje em dia a credibilidade da igreja está em queda. Mas a igreja não é paredes, a igreja não é uma placa, a igreja não é uma instituição, a igreja é gente. E quando a gente fala de gente, nós estamos falando de testemunho pessoal. E talvez esse seja o maior desafio, que quando a gente fala de testemunho pessoal, como está o nosso testemunho hoje? Como está hoje a nossa vida? Será que nós somos pessoas que inspiramos outros a quererem Deus? Inspiramos outros a crescer? Ou somos pessoas que sugamos a alegria do outro, frustramos a felicidade do outro e tiramos a esperança do outro por nossos comportamentos? E a grande verdade é que vivemos hoje em meio de pessoas que sugam a alegria dos outros e mesmo assim se chamam de igreja. Estão aqui reunidos na sala e aqui levantam as mãos, cantam, profetizam, fazem um monte de coisa, mas quando sai por aquela porta já começa a falar palavrão, já começa a dar mau testemunho, já começa a dar calote, já começa a pedir e não devolver, não pagar o que pegou emprestado. Mas quando entra aqui, não, eu sou igreja, aqui eu sou santo, e lá fora é uma desgraça. Nós sabemos dessa realidade. Eu quero falar para vocês que muitas vezes na nossa liderança, na nossa questão pastoral, é muito difícil suportar esse tipo de situação. Até porque a maioria não me conhece aqui hoje, porque tem muitos visitantes. Mas eu não vivo da igreja, eu não sou um pastor de tempo integral. Eu trabalho secularmente, eu trabalho em multinacional de tecnologia há mais de 20 anos. Passei por um momento agora de transição de trabalho, eu fiquei bastante tempo sem trabalho e finalmente agora no final do ano, graças a Deus, abriu uma porta e comecei de novo a trabalhar. Mas o que eu quero mostrar com isso é que eu sou gente. O pastor, ele não é diferente das ovelhas, até porque a ovelha líder tem que ser ovelha, então eu tenho que ser ovelha também. E muitas vezes a gente acha, não, porque tem um título pastoral é melhor do que os outros. Não somos melhores porque temos títulos, não somos melhores porque temos diplomas, não somos melhores porque a gente está fazendo algo diferente do outro ou alguma coisa que o outro não faz. Muito pelo contrário, a gente sofre as mesmas lutas,
a gente tem contas para pagar. Se pudesse ser, né, pastor e não tivesse mais conta para pagar, seria maravilhoso, todo mundo ia ser pastor, né? Ia ser a coisa melhor do mundo, beleza, achamos um caminho para não pagar tantos impostos, para não pagar tantas coisas, mas todos nós somos impactados por tudo aquilo que acontece no mundo. Somos impactados. Só que existe uma coisa que talvez às vezes as pessoas não percebem. Diante das nossas lutas, as pessoas têm suas lutas, e às vezes as pessoas estão sozinhas e elas ligam para nós pedindo ajuda, e aí nós muitas vezes estamos nas nossas lutas também, e temos que ajudar os que estão nas lutas. Um exemplo disso foi essa semana foi muito tensa, foi uma das semanas mais tensas do ano para nós. Passamos a semana em São Paulo. Para quem não sabe, o nosso trabalho é em São Paulo. A gente não mora em Americana, a gente não é de Americana, a gente mora em Arthur Nogueira, 45 minutos daqui, e vamos todo domingo à noite para São Paulo. E lá em São Paulo a gente passa às vezes de segunda a quarta, e na quarta a gente vai para a célula quando a gente consegue, ou a gente tem que ficar a semana inteira em São Paulo, como aconteceu na semana passada. E na semana passada uma pessoa ligou para mim e disse assim: Fernando, você pode me visitar porque eu estou precisando de uma visita? Eu disse, claro. E eu sabia que aquela pessoa que estava pedindo a visita é uma pessoa nova, é uma pessoa atleta, uma pessoa que sempre comeu bem, e de repente, depois de participar de uma corrida, ele sentiu uma dor, foi para o hospital, já ficou internado e descobriu que está com câncer no fígado em estado terminal. E você diz, como assim? Como isso pode acontecer? E ele nos chamou para orar. A gente já tinha visitado algumas semanas atrás, e nessa semana eu e a Eune fomos lá de novo. Mas eu confesso que eu fiquei apreensivo dessa vez. Por que eu fiquei apreensivo? Não por causa de Deus, mas por causa da minha limitação como homem. Porque o meu desejo é que todos seriam curados, que chegasse assim, olha, seja curado, seja abençoado, prospere, cresça, vença, e as coisas acontecessem dessa forma. Mas nem sempre é assim, porque cada um de nós estamos em processo diferente nessa jornada de maturidade. Tem gente que, se for abençoado hoje, vai se desviar. Tem gente que, se hoje receber a resposta de oração, vai abandonar Deus. E Deus, Ele não nos dá maldição, Ele nos abençoa para que a gente continue sendo abençoado e abençoe outros. E isso é um desafio. E eu confesso que eu estava orando em relação àquele homem, e eu estava na minha cabeça pensando, Senhor, eu oro para o Senhor levá-lo em paz, ou eu oro para ele ser curado? Eu estou em dúvida, Senhor, eu estou em dúvida, porque você fica assim, será que eu oro para ele ser curado, mas Deus quer levar e você está atrapalhando Deus? São tantas coisas às vezes que vêm na nossa cabeça, porque às vezes a gente não pensa que quando Jesus esteve nessa terra, Ele não andava pela rua e todo mundo era curado. Na realidade, na maioria das vezes Ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Porque o que vai acontecer conosco é uma escolha nossa, e não somente de Deus. Por isso que Jesus ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Jesus via que a pessoa era cega, Jesus via que a pessoa era leprosa, Jesus via que a pessoa era paralítica, mas Jesus sempre perguntava, o que você quer que eu faça por você? Será que hoje, se Jesus perguntar isso para você, você sabe responder? O que você quer que Deus faça por sua vida? O que você quer? Porque às vezes você não sabe o que você quer, às vezes você está perdido, às vezes você está confuso, às vezes você está em dúvida, às vezes você está incerto a respeito do que orar, às vezes você não tem nem palavra para orar, porque você não sabe o que fazer. E Jesus sempre perguntou, o que você quer que eu te faça? E às vezes a gente diz assim, ai pastor, será que faz sentido esse tipo de coisa? E eu confesso para vocês, eu, na nossa experiência pastoral, a gente tem visto um pouco de tudo. E certa vez a gente foi visitar um homem que estava ficando cego, e a gente chegou lá, a gente vinha de um momento em que a gente estava pegando fogo,
E a gente veio aqui crendo que você pode ser curado. Você está pronto para ser curado? Aquele homem baixou a cabeça, olhou para o chão e disse: pastor, não, eu não quero ser curado agora porque eu estou ganhando benefício, eu não quero perder esse benefício. Preferia ficar cego do que ser curado. Às vezes a gente não entende as pessoas. Às vezes a gente não entende pessoas que não têm sonhos grandes. A gente conhece pessoas que têm talento tremendo, mas tem uma visão de migalhas. Não sonha, não aspira, não deseja, não quer crescer, sabe? E sempre diz: ah, não, está difícil, está complicado. Meus queridos, eu não conheço nenhuma geração das nossas famílias que teve um dia fácil. Todas as nossas gerações tiveram dias difíceis. Todos os nossos pais ou pessoas que cuidaram de nós, eles deram o que podiam dar, e baseado naquilo que eles foram ensinados. Foi a melhor educação? Foi o melhor ensino? Foi a melhor maneira de se fazer? A maioria das vezes não, mas foi o que puderam fazer. E aí às vezes a gente reclama do passado, reclama que hoje eu estou colhendo, porque meus pais erraram comigo, meus avós erraram comigo, e hoje eu estou fazendo coisas piores do que eles fizeram. Com toda a informação, com todo o conhecimento, com toda a instrução que temos hoje, nós vemos os jovens fazendo coisas piores. E não é por falta de informação, não é por falta de conhecimento, é simplesmente porque se tornou mais orgulhosa do que a geração anterior. Quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nós temos pelas consequências de nossos atos. Eu sei que alguns aqui já se lembraram até da Marvel, Homem-Aranha: grandes poderes, grande responsabilidade. E a grande verdade é: grande poder, grande sonho, grande ideia, grande propósito, grande responsabilidade. Mas será que nós estamos sendo responsáveis? Será que nessa equação de ser igreja, que igreja é ser gente, gente é igreja, não é prédio? Será que nós estamos sendo igreja? Será que nós estamos sendo uma boa influência? Será que nós estamos sendo alguém que está inspirando outros a vencer? Ou nós estamos aqui sendo aqueles que empurram o sonho dos outros precipício abaixo? Uma vida sem esperança, meus queridos, é uma vida frustrada. E a pior coisa que tem é você entrar no lugar e você encontrar uma pessoa desanimada, e pior do que desanimada, pessimista. Quem gosta de andar com pessimista? Quem gosta de ouvir aquele que só fala que não vai dar certo, que está difícil, está assim, e não sei o quê, porque a minha luta é mais difícil, porque a minha luta é mais complexa, porque a minha luta... Meus queridos, todos nós, de maneiras distintas, estamos sofrendo lutas. Todos nós, de maneiras distintas, estamos tendo os nossos desafios. Não menospreze o desafio do outro por causa da sua luta, porque estamos aí com uma pessoa que conhecemos prestes a morrer, com neto novo, com filhos novos, atleta que nunca você imaginaria que teria um problema de saúde, agora com alguns dias ou semanas de vida, depende da vontade de Deus a cura dele agora. E a gente muitas vezes reclama da nossa saúde, reclama daquilo que podemos fazer, daquilo que podemos conquistar, daquilo que nós podemos interferir, enquanto a vida temos capacidade de orar e mudar as circunstâncias, porque orar é trazer o céu para a terra, é trazer o reino de Deus para mudar as nossas circunstâncias. E aí vem a questão: você tem orado como deveria orar? Você tem buscado a Deus, esse Deus que você disse que ama, que teme, que você quer? Você tem buscado a Ele para os seus negócios? Eu falo por experiência própria, meus dias muitas vezes não são dias fáceis. Essa semana eu falei para ele: hoje eu estou indo encontrar um cliente que, por situações do passado, odeia a empresa que eu trabalho, e eu fui contratado para resolver esse problema de ódio, porque cada um de nós é contratado para resolver problemas. Você não é contratado para brincar no trabalho, você não é contratado para soltar fogos no trabalho, você é contratado porque tem um problema e precisa de alguém que resolva.
Então esse é o nosso desafio, é resolver problemas. E muitos desses problemas são muito complexos. E eu fui me encontrar com uma pessoa que odiava a empresa que eu trabalho, e odeia a empresa que eu trabalho. E aí eu usei um fato novo, eu estou chegando na empresa. Fato novo, olha, você não me conhece ainda não deu tempo de eu errar para você me apedrejar. Eu falei isso para ele, olha, ainda não deu tempo de eu errar. Você vai poder me apedrejar depois, mas ainda não deu tempo. Mas eu estou aqui hoje, porque eu quero que você veja que existe uma pessoa que quer tentar resolver o problema. Você está disposto a ter o problema resolvido? Porque se você não estiver disposto a ter o problema resolvido, a nossa relação vai continuar tensa. Nada do que eu fizer ou tentar fazer vai resolver o problema, porque você não quer resolução. E na nossa vida, às vezes é assim, sabia? Quantos problemas a gente está levando nas nossas costas, porque a gente não quer resolver. Quantos problemas nós estamos carregando o fardo, porque nós não queremos resolver esse problema. Exemplo, pessoas que têm uma lâmpada queimada em casa. Essa lâmpada já está há 6 meses, 1 ano, 2 anos, e toda vez que você chega em casa, olha que absurdo, essa lâmpada está quebrada, que absurdo, não sei o que. Você pragueja, você fala mal, você murmura de uma lâmpada que você já poderia ter resolvido há muito tempo, e você não resolveu. E você coloca a culpa em fulano A, em fulano B, você coloca a culpa no tal e no tal, mas aparentemente é uma coisa não tão complexa que poderia ser resolvida. Quantas coisas tão não complexas que poderiam ser resolvidas e nós não resolvemos porque nós nos tornamos acumuladores. Sabe o que é uma pessoa acumuladora? É uma pessoa que acha que a cabeça é supernatural, é sobrenatural, é uma cabeça excepcional, que não importa o que você falar, eu vou me lembrar de tudo. Que eu vou me lembrar do que eu comi há 3 dias atrás, que eu vou me lembrar do que foi o meu almoço há 7 dias atrás, porque a minha cabeça é suprema. Meus queridos, se você tem uma cabeça assim, você tem que ir para a NASA ser estudado, porque eu não conheço ninguém nos dias de hoje que se lembra do que comeu há 4 dias atrás. Nossas cabeças estão tão cheias de informação, tão cheias de coisa, tão distraídas, que mal sabemos o que comemos ontem, quanto mais da semana passada. E aí nós temos um problema seríssimo, a nossa arrogância, por desorganização. Somos desorganizados. Nós temos papel, nós temos caneta, nós temos aparelhos celulares que dá para escrever e dar alertas. A gente não cria alertas para nos lembrar. A gente não anota 3 prioridades que a gente tem que colocar para resolver no dia. E aí, chega no dia, a gente está cheio de coisas para resolver, cheio de problemas, E na grande verdade, são só urgências, mas nada importante. Quantos de nós estamos vivendo diariamente à base de urgências? E urgência não é algo importante. E as coisas importantes nós estamos deixando de lado. Ai, pastor, eu estou orando para que Deus me prospere mais, para que Deus abra as portas financeiras, econômicas, para que eu possa mudar. Mas você continua pagando as contas atrasado, quando você tem condição de pagar. Eu não estou dizendo daqueles que, por questões do momento, não podem pagar determinada conta. Eu estou falando daqueles que têm aquela conta que pode pagar, esquece o dia do pagamento e paga com juros. Os juros é culpa sua. Os juros é culpa nossa, porque não nos planejamos. Porque quando a gente fala de contas e que está fora do nosso alcance, isso vai acontecer com todos nós. Qualquer um de nós pode ter um dia em que, por alguma situação, não vai ter condição de pagar uma determinada conta. Talvez vai ter que pagar com juros, mas isso é exceção, não é regra. O problema é que todos nós, na grande maioria das vezes, estamos vivendo à base de exceções, pagando juros de coisas que não precisamos pagar, nos comprometendo com coisas que nós não precisamos nos comprometer. Sabe aquela pessoa que marca 3 compromissos ao mesmo tempo e não cumpre nenhuma? Eu sei que vocês não são assim, mas lá em São Paulo tem muita gente assim. Lá em São Paulo eu encontro o tempo todo gente que marca com A, marca com B, marca com C, no mesmo horário, e depois
está atarefada, atordoada, confusa, porque não sabe o que fazer. A nossa desorganização está nos matando diariamente, porque essa desorganização, ela entra na nossa vida cristã, ela entra na nossa fé, e aí você diz: olha, amanhã, quando eu acordar, eu vou me ajoelhar e vou ler a Bíblia. Já faz um mês que você falou isso, e você nem se ajoelhou e você nem leu a Bíblia. Ah não, porque a partir de agora, toda noite, eu vou ler a Bíblia antes de dormir. Já se passaram 6 meses, e você não leu a Bíblia antes de dormir. E aí você fica: ai pastor, por que minha vida não prospera? Não prospera porque você é desorganizado. O básico não está sendo feito. Aí a culpa é da igreja. Não, porque a igreja não tem poder, porque a igreja não tem unção, porque a igreja não está tendo manifestação do poder de Deus. Meus queridos, a Bíblia diz que o maior profeta que existiu foi João Batista, e João Batista não fez nenhum milagre. Jesus disse: na terra não houve ninguém como João Batista, e ele não fez nenhum milagre. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava naquela minha luta em relação à visita àquele homem, eu estava questionando a Deus: Senhor, eu vou lá para orar para ele ser curado? Eu vou lá para orar somente para entregá-lo, para que ele possa morrer em paz? E aí naquela madrugada, eu dormi, na madrugada Deus me despertou, e quando eu despertei, eu tive uma visão, uma cena muito interessante. Parecia que eu via Jesus ajoelhado, e Jesus ajoelhado, ele estava ali, ele estava orando. João capítulo 17, se depois você puder abrir em João capítulo 17, nós podemos abrir até agora, abra aí João capítulo 17, porque essa foi a cena que eu vi na visão, quando Deus me despertou na madrugada. E de repente essa visão possa ser uma palavra de vida e de fé e de esperança e profética para a sua vida também. E diz aqui, olha, vamos ler o início do texto. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus, 17:1. Olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, que houveste no mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram seus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. E eu estava ali, acordado, e tendo a imagem de Jesus fazendo essa oração naquela madrugada. E aí diz assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E aí no verso 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, verso 10, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. E esse foi o momento em que a oração que eu estava vendo ali naquela madrugada explodiu na minha frente. Sabe quando faz um zoom e fica aquela coisa enorme? Isso aqui se tornou enorme na minha frente. É por eles, no verso 10, ora, todas as minhas coisas, verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, para que eles sejam um. Unidade, reconciliação, uma família unida,
Talvez hoje, em qualquer aconselhamento pastoral que nós vamos, a maior reclamação é família desunida. É família que um está para lá, o outro está para lá, e o outro está assim, e tem sempre aquele primo, aquele sobrinho, aquela pessoa que é o mais esperto da família, que quer passar a perna em todo mundo, e todo mundo está chateado. Meus queridos, se nós não continuarmos orando por nossas famílias, a situação ficará pior. A oração protege as nossas casas, mas para que haja oração, tem que haver perseverança, tem que haver persistência, tem que haver leitura da palavra diariamente. Nós temos que orar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é a pregação do pastor, é a palavra de Deus. Nós temos que entender uma coisa: se nós pararmos de orar, nós estamos deixando o inimigo ganhar espaço em nossas casas. Nós estamos deixando o inimigo ganhar espaço em nosso corpo. Doenças vão aparecer, enfermidades vão aparecer. Nós vamos estar deixando o diabo nos roubando a confiança de que Deus pode nos curar, e ele vai ganhar espaço em nossas emoções, porque vamos ter pessoas sem fé de que podem ser curadas, vamos ter pessoas sem fé de que podem ser transformadas, vamos ter pessoas sem fé de que não vão acreditar que Deus pode resgatar filhos, de que Deus pode resgatar pais, de que Deus pode resgatar tios, de que Deus pode resgatar netos. Nós vamos estar entregando para o diabo a nossa casa, os nossos familiares e os nossos negócios, os nossos afazeres. Orar é importante, orar é parte da igreja, ler a Bíblia é parte da igreja, e orar é uma coisa que tem que ser diariamente feita a partir da leitura da Bíblia, porque senão seremos pessoas religiosas. E qual que é a diferença de uma pessoa religiosa em relação a uma pessoa que é igreja? Uma pessoa religiosa, ela só acredita em rituais. Se eu não fizer isso, Deus não vai fazer, porque é uma troca. Religiosidade fala de troca. Religiosidade fala de compensação. Se eu não fizer e eu estiver sofrendo alguma coisa, é castigo de Deus. Quantas pessoas se sentem culpadas porque acham que Deus está castigando? E eu pergunto para vocês: qual é o pai que vai castigar o filho por imaturidade, por decisões erradas, por tropeços? Qual é o pai que vai fazer isso? Sendo um pai que ama, e a Bíblia diz que Deus é amor, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Se Deus é amor, Ele nunca vai nos castigar para a nossa morte, para a nossa destruição. Sempre Ele vai procurar nos corrigir, para que sejamos edificados, fortalecidos e transformados. O nosso Deus não nos castiga para o mal, Ele nos castiga porque sabe que podemos mudar e crescer a partir daquela correção. É que vivemos dias em que qualquer objeção nos faz ficar com raiva, não gostamos de ouvir não gostamos de ser contrariado, não gostamos de ver as pessoas nos questionando. Isso é orgulho, isso é vaidade, isso é arrogância. Por causa da nossa arrogância, estamos nos perdendo. As pessoas não conseguem mais resolver problemas simples, não conseguem mais. Há vários estudos, eu não vou entrar nesse mérito agora, estudos muito interessantes mostrando que a nova geração, ela não consegue mais ligar um computador, porque está tão digital, está tão virtual, tão apegada ao celular, que ela é incapaz de pegar um monitor, uma CPU ou um gabinete e ligá-lo. Não sabe mais fazer isso. Capacidades em que muitos vão dizer: não, porque essa geração está com hard skills, habilidades técnicas excepcionais, e soft skills, habilidades interativas, emocionais excepcionais. Mas são pessoas que não conseguem mais conversar com o vizinho, são pessoas que não conseguem mais pedir ajuda, pedir socorro, são pessoas que estão morrendo sozinhas, se afogando sozinhas, se isolando porque acham
que elas dão conta do problema. Meus queridos, nem todo mundo consegue resolver sozinho os problemas. O Maui, ele não tem idade para resolver os problemas dele sozinho. Ele não consegue trocar a fralda sozinho ainda. Precisa da ajuda dos pais, precisa da ajuda dos avós, precisa de ajuda. E às vezes a área nas nossas vidas em que a gente é muito maduro, mas há áreas nas nossas vidas em que somos totalmente infantis, somos totalmente imaturos. E talvez essa seja a reflexão que tenhamos que fazer como igreja. Será que essas áreas infantis da minha vida estão sendo um mau testemunho para a sociedade? Será que essas áreas infantis da minha vida estão levando outros a tropeçar? Será que essas áreas que eu acho que não é problema, é bobagem, é besteira, mas para o outro pode ser um grande tropeço, mas pela minha vaidade eu não olho isso, pelo meu orgulho eu não olho isso, cada um no seu quadrado, cada um com o seu problema, sendo que muitas vezes eu sou o influenciador daquele problema, eu sou a causa do problema. Meus queridos, é tempo de arrependermos, é tempo de voltarmos a buscar a Deus, é tempo de nós voltarmos àquele avivamento em nossas vidas, é tempo de nós enchermos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos convença do pecado e dos pecados ocultos, pecados que nós não percebemos que são errados, pecados que não percebemos que estão ali e a gente não tira da nossa frente, da nossa vida, mas a gente vai convivendo e vai levando. Eu digo que a igreja do Senhor hoje é como a cena que eu e a Eune vimos ontem. A gente estava passando de carro em determinado lugar e bem ao lado do asfalto, o asfalto tinha caído em cima de um mamoeiro, um pé de mamão. E naquele pé de mamão, bem no asfalto, no meio do sol, bem exposto a todos os carros, bem exposto a tudo de difícil, estava aquele mamoeiro. E o mamoeiro estava com mais de 15 mamões, dando frutos. E você diz assim, não tem esperança. Até o mamoeiro que está no asfalto, no meio da rua, está dando frutos. Quanto mais você pode dar frutos, quanto mais você pode crescer, quanto mais você pode ter esperança. E mais na frente, quando a gente estava indo, houveram várias chuvas esses dias, e a gente estava olhando a erosão em determinados lugares do barranco, do terreno, e a gente olhando a erosão que tinha acontecido, que tinha drenado parte da terra daquele lugar, e a gente conversando, eu e a gente disse um para o outro, olha só, aonde tem raízes, aonde a planta, não houve erosão, se segurou, se controlou, se manteve, mas todo lugar que não tem raízes, olha os buracos que ficaram. Olha como a areia foi levada, olha como o barro foi levado, olha só a catástrofe que ficou nos lugares que não tem raízes. E isso foi uma lição muito forte para nós, porque igreja é ter raízes, igreja é se firmar, igreja é você no dia mal estar firme, crendo em Deus, que Ele pode mudar as suas circunstâncias. Igreja é ter as raízes firmes na palavra do Senhor, em que ela te ajuda a ter fé para os momentos difíceis, para as tempestades da vida, em que você vai declarar, Senhor, eu estou vendo a fornalha, Senhor, eu estou vendo o leão, mas eu te dou graças, ó Pai, porque Tu estás comigo na fornalha e com o leão, e não vão me atingir, e não vão me pegar, e não vão me amedrontar. A Bíblia diz que apareceu um leão enquanto Davi estava pastoreando as ovelhas, e o leão apareceu. Quando o leão apareceu, várias pessoas correram, fugiram do leão. Davi teve uma postura diferente, ele encarou o leão e matou o leão e salvou as ovelhas. E quando ele estava lá contando o currículo dele para o rei, no currículo dele ele contou, o seu servo, o pastor de ovelhas, certa vez estava num lugar e o leão atacou as ovelhas, e eu fui lá e enfrentei o leão, matei e salvei as ovelhas. O que você vai colocar no seu currículo hoje? Que você é um medroso,
que você é uma pessoa que não tem coragem, que você é uma pessoa que não tem raízes, que você é uma pessoa inconstante, que você é uma pessoa que não tem certeza de nada, ou é uma pessoa que, porque confia em Deus, vai enfrentar os leões e vai vencê-los em nome do Senhor Jesus. Vai transformar as consequências de tudo aquilo que pode amedrontar, porque cada um de nós tem a sua cova dos leões, cada um de nós tem a sua fornalha, cada um de nós tem os seus buracos, cada um de nós tem as suas lutas, mas depende da nossa postura com Deus, se nós iremos crer que Deus vai entrar conosco, se Deus vai estar conosco, se Deus vai nos guardar, vai nos proteger. E essa é a mensagem de igreja, a igreja que prevalece, a igreja que continua confiando em Deus, a igreja que prevalece, a igreja que continua lendo a Bíblia, independente das circunstâncias, a igreja que continua firme e que vai perseverar, que vai prosperar, é a igreja que continua orando e crendo em milagres, e crendo no poder do Espírito Santo para transformar as coisas. Essa é a igreja que nós cremos, essa é a igreja que nós oramos, que o mal possa viver, possa ser e possa ser abençoado em nome de Jesus. Fiquemos de pé e vamos orar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aí, alguns devem estar perguntando: ei, pastor, o senhor teve a visão, o senhor teve... E como ficou depois disso? Eu contei logo de manhã a visão para ele, em que eu via Jesus orando, e depois você lê o texto todo de João 17, e tem uma parte de João 17 que diz assim, que Jesus está falando: Senhor, não os tire desse mundo, mas os livre do mal. E esse versículo explodiu no meu coração: não os tire desse mundo, mas os livre do mal. Naquele momento eu tinha certeza que eu não tinha que orar para que ele morresse, que eu tinha que orar para que Deus não o tirasse do mundo, mas que o livrasse do mal, que era aquele câncer. Talvez hoje você não saiba como orar por determinada pessoa, por determinada circunstância, e a palavra do Senhor, que foi a própria oração de Jesus, foi: Senhor, não os tire do mundo, mas os livre do mal. E deu nome a esse mal. Qual que é o mal? O mal pode ser um câncer, o mal pode ser um problema, o mal pode ser uma causa na justiça, o mal pode ser uma desavença familiar, o mal pode ser um contrato, o mal pode ser um esquecimento, alguém que esqueceu de você. Não os tire do mundo, mas os livre do mal. Essa foi a oração de Jesus. E aí nós fomos lá visitar aquele homem, e eu cheguei para ele, eu contei para ele o sonho que eu tive, a visão que eu tive, e ele começou a lacrimejar, a esposa dele começou a lacrimejar, o irmão dele estava ali, começou a lacrimejar, e eu disse para ele: olha, eu sei hoje o que eu devo orar ao seu respeito, mas a questão é: você alguma vez na sua vida, você tomou uma decisão a respeito de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque aqui em São Paulo, eu contei um hábito de São Paulo. Lá em São Paulo, nós temos um hábito que é esse, e a maioria de vocês que são de São Paulo sabem disso. Fulano, vamos tomar um café, bora tomar um café. E já se passaram 15 anos e não tomou café. Porque paulistano marca café o tempo todo, mas nunca data. Então você diz: olha, vamos tomar um café, vamos lá, toma um café, não sei o que. Todo mundo está tomando café com todo mundo, mas nunca ninguém tomou café. Aí eu disse para ele: você se recorda na sua vida quando foi que você disse para Deus que Ele é Senhor da sua vida? Você se recorda na sua mente quando você disse para Deus: você é o meu pastor e nada me faltará? Aí ele começou a lacrimejar e disse: eu não recordo. Eu disse para ele: então vamos orar. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? E ele disse: eu quero Jesus como meu Senhor. Aí eu disse para ele: então hoje você não vai esquecer desse dia, porque hoje nesse dia está sendo construído um memorial em que você vai lembrar o dia em que você disse para Deus: tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu pastor e nada me faltará. E ali
Pode aplaudir ao Senhor. Pode louvar ao Senhor. Aleluia. Não sei como está a sua vida com Deus hoje. Se você também tem que fazer esse memorial de que você não lembra quando você entregou sua vida a Jesus, ou quando convidou Ele como Senhor e Salvador da tua vida. De repente não era aquele homem que precisava só ele precisava disso, mas de repente nós precisamos disso também. Se houver alguém aqui nesse momento e que nunca falou para Jesus: Senhor, eu quero o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu não me recordo do dia que eu falei isso para Ti, eu não recordo do dia que Tu me se tornou Deus na minha vida, eu não recordo disso, Senhor. Eu quero hoje, Senhor, ter essa experiência. Eu quero hoje, Senhor, ter esse memorial, ter esse momento. Se há alguém aqui que nunca fez essa oração e gostaria de fazer hoje, levante sua mão e eu quero orar com você. Levante sua mão se você não recorda. Ou depois do culto você pode nos procurar e iremos orar por você, para que você não saia daqui sem ter certeza de que Deus é o Senhor da sua vida. Curva a sua cabeça e vamos orar nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui. Tu estás aqui, Senhor. Escuta essa canção como uma oração na tua vida, antes de orarmos para encerrar.
Tua intervenção. Não há circunstância nesse mundo que não possam ser transformadas pela palavra do Teu poder, Senhor. Oh Pai, que haja fé em cada um aqui nesse dia, que possam crer no Senhor como o Senhor de suas vidas, que possam crer, ó Pai, que Tu és Deus que faz aquilo que diz que vai fazer. Tu não és Deus que fala e não cumpre, Tu não és Deus que minta, Tu és Deus, ó Pai da verdade, Tu és príncipe da paz. Oh Deus, Pai, que se houver alguma casa com problemas entre a família, que haja paz nesse momento, que não haja mais dissensões. Se há filhos desviados, que voltem-se para Ti, que se há cônjuges desviados, que voltem-se para Ti, que se há pessoas aqui em depressão, desesperançosas, que estão, ó Pai, sem saber o que fazer, que Tu possas resgatá-las, ó Pai, para que voltem a acreditar, a ter esperança e a viver novamente. Oh Pai, revive o Teu povo, revive cada um, Senhor, para que possam ir e dar frutos, ó Pai, para que possam, ó Pai, deixar de ser tímidos, deixar de acreditar nas palavras do inimigo e começar a acreditar na Tua palavra, de que Tu és Deus Todo-Poderoso, ó Pai, e para Ti não há impossível. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, cria circunstâncias na vida de cada um, para que a Tua palavra se cumpra. Crie circunstâncias na vida de cada um, para que possam testemunhar a Tua presença e a Tua interferência na vida de cada um de nós. Tenha, ó Pai, circunstâncias nessa semana, para que cada um possa glorificar o Teu nome e dizer: verdadeiramente Deus é fiel, verdadeiramente Deus existe, verdadeiramente Deus me conhece. Ó Pai, que nessa manhã, Senhor, cada um seja impactado pela Tua palavra, que a semente do Evangelho cresça em seus corações e que cada um possa ser transformado em nome do Senhor Jesus. Que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada família, cada casa, cada vizinhança, em nome do Senhor Jesus. Uma semana abençoada, que Deus abençoe. Não saia sem falar com alguém do seu lado. Aleluia. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo, com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade,
das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.